Oi, gente. Fazendo chamada aqui, né? Meu nome é Lara, da UDC. Prazer, alguns que eu não conheço, tipo Vitória, que vai me enviar. Tudo bem, Vitória? Vou pegar a ordem de fala de vocês. Primeiro governo, tá aqui, todo mundo, e quem fala primeiro? Eu e o Lu, a gente tá junto aqui, é o Lua primeiro, depois a Bianca. Beleza, primeira posição, já tá aqui, quem fala primeiro? Estamos Primeiro a aqui, Nina, eu. depois eu. Foi mal. Nina e Dicas. E segundo governo, os dois estão aí, quem fala primeiro? Raquel, depois Laura. Nossa, já é a terceira vez seguida que eu jogo com vocês, hein? Falar pra você depois. Só a E. segunda, eu acho. Beleza. E aí, segunda posição, mesma coisa. Primeiro o William, depois a Bianca. Tudo certo. Gente, eu não consigo contar o tempo. Vou pedir para que vocês contem o tempo de vocês. Se o Vitório, tipo, conseguir aí, ele conta também, não sei. Você consegue, Vitório? Consigo. Tranquilo. Obrigado, então. Mas conta também o de vocês, tá? Para não ficar dependendo só do cronômetro no chat. E quando o PM quiser, tá reconhecido aí, 7 minutos. Oi, gente. Gostei bastante da moção. Feliz em debater com as pessoas. Não quero me estender em agradecimentos ou coisas tais. Vou só reler a moção rapidamente, pegar meu cronômetro e eu já inicio. Certo? Inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Bônus de definição e caracterização é a coisa mais importante que eu vou fazer nesse discurso e provavelmente a coisa que é mais importante que vocês mantenham para esse debate como um todo e levem com vocês. Primeiro, quais são os ônus específicos que essa moção imputa em relação aos governos, quais são os ônus que ela não imputa em relação aos governos. Primeiro, essa moção é única e exclusivamente sobre metas originais, ela não é sobre uma ausência completa de metas no mundo de governos, o que significa que é plenamente possível que a gente trace novas metas e não caia num sentimento interno de estagnação. Eu acho que seres humanos são necessariamente seres desejantes e provavelmente eles ainda querem coisas, mesmo que eles mudem as suas metas iniciais. Dois, momentos difíceis precisam ser momentos de dores significativas ou de problemas relativamente grandes. A gente não está falando necessariamente de um fim de um namoro, mas talvez de um fim de um noivado. A gente está falando de coisas que mexem estruturalmente com esse indivíduo e que causam pelo. Terceiro, eu acho que as metas que são desistidas e que a gente defende que sejam desistidas são metas que são diretamente impactadas pelo momento difícil que a gente está vivendo. A moção comporta isso porque ela não coloca um verbo de totalidade em relação a essa casa acredita que o indivíduo deve desistir de todas as suas metas. E quatro, o abandono de uma meta original não precisa ser um abandono eterno. Eu acho que isso é plenamente racional. Eu acho que as pessoas mudam, flutuam. A gente só não pode manter aquela meta original durante aquele problema difícil, enquanto o indivíduo está passando por ele. Ponto finalzinho, bem-estar está diretamente, intrinsecamente associado a um sentimento de gratificação em relação à sua própria vida e de solvência em relação aos seus próprios problemas de progresso individual. Basicamente, uma loja de felicidade com a vida que está atrelada às suas duas questões. Desistir gera três coisas no indivíduo que são extremamente importantes para se lidar com momentos difíceis. Gera mais tempo. Dois, gera uma lógica de novos processos que se distanciam dos processos prévios que provavelmente estão atrelados àquela dor, àquele momento difícil. E três, gera uma capacidade de foco e focalização do indivíduo. Um raio laser que coloca a gente para trabalhar direito. É, isso gera especificamente um momento de resguardo analítico em relação à própria vida. Dois, isso gera uma tendência a argumento que é o recalcular e definir, primeira tese que a gente defende. Nesse momento onde a gente desiste, a gente tem um momento de resguardo analítico em relação à própria vida, em relação aos problemas que a gente está passando, em relação a esse momento de dificuldade. Isso significa que a gente consegue retraçar metas possíveis frente à diversidade, em detrimento de metas originais, que se distanciam, que se tornam difíceis de alcançar comparativamente. Nesse sentido, a gente tem uma tendência a minimamente reduzir ou repensar quando a gente está pensando em relação às metas originais. A gente redimensiona a nossa própria vida para o objetivo. Em vez de a gente criar as casas e o filho com aquele noivado que se finda, a gente prefere coisas melhores, como, por exemplo, família, amigos, ou ter metas que são simplesmente a vivência e a experiência da nossa vida diária, como ter um sexo bem gostoso no meu próximo date, em detrimento de coisas tão longo prazistas, mas que são essas coisas. Esses ganhos, agora, por serem menores, porque as pessoas têm essa tendência
a recalcular as metas para baixo, porque as pessoas são minimamente realistas, entendem que certas coisas ficam barradas em momentos muito difíceis, faz com que as pessoas tenham ganhos constantes de utilidade que fazem bem para o bem-estar delas. Justamente porque agora, quando eu estou focando em ter esse sexo gostoso, que é alguma coisa muito mais fácil de alcançar do que esse marido no momento onde eu estou traumatizada emocionalmente, ou qualquer outro tipo de exemplo que possa ser trazido, é uma coisa mais fácil de realizar e logo me gera utilidade. 2. Fortalecer e resguardar. Existe uma dupla jornada de labor emocional quando eu estou perseguindo os meus sonhos e eu estou passando por um momento difícil. Sobra pouco espaço emotivo para eu pensar e processar aquela experiência difícil que eu estou passando. Eu acho que quando as pessoas reduzem as suas metas e elas têm muito mais espaço sobrando, tanto emocional quanto energético, para fazerem uma proteção de si mesmas, para pensarem na sua própria vida e para superarem o próprio problema. Assim, elas tendem a ter muito mais chance e incentivos para lidar com a sua própria frustração, porque agora elas não estão preocupadas e ocupando a sua mente com duas coisas. Isso gera uma tendência muito maior a buscar solvência, não só pela busca natural, mas de buscar solvência eficiente, de dedicar tempo para aquela solvência, porque agora a gente não está buscando coisas tão grandes em relação a nós mesmos. O que significa que a gente oculta não foge do tempo, e isso é muito importante, porque se a gente não resolve problemas, se a gente não resolve grandes momentos difíceis que o indivíduo passa na sua vida, isso gera efeitos residuais de dor dentro dele, que minam seu bem-estar futuro, porque você perpetuamente está com aquele trauma no fundo da sua cabeça, comendo todos os seus momentos felizes e fazendo você reacender. A solvência em relação aos traumas, e você conseguir superar eles cognitivamente, e você dedicar, e não só fazer um tapa-buraco, e você precisa de muito tempo para resolver problemas sérios na sua vida, é extremamente importante para que esse indivíduo não fique com essa coisa no fundo da cabeça. Antes de dar continuidade, eu quero saber se a primeira oposição tem algum ponto de informação. 3, 2, 1. Rápido sobre definição. Desistir é suficientemente final, e você não acha que essas coisas não são necessariamente tão graves ou diretas quando você está caracterizando? Não podem ser coisas menores na vida? O debate tem uma coisa chamada bônus de caracterização, então se eu caracterizo assim, o debate toca assim. Você pode ser mais específico com os verbos emoção, mas tipo, se eu definir assim, fica como o PM define. Segunda oposição. Você não cumpre seu ônus, aceita que o indivíduo vai abandonar metas importantes e não vai poder recuperar elas com facilidade. Tá, eu vou lidar com isso porque isso faz parte do meu discurso, acho que esses pontos de informação não são tão centrais. Vamos lá. Então, por que a gente lida com isso? Basicamente, porque a gente tem mais espaço consciente para ocupar de nós mesmos. Mas um ponto subsidiário ao ponto de fortalecer e resguardar. Mesa é extremamente danoso para o nosso bem-estar quando a nossa identidade se torna parte da nossa dor. Se eu sofro por muito tempo, se eu não me dedico fortemente a resolver esses problemas relativamente grandes, isso significa que eu provavelmente me torno refém. Porque se a dor mora constantemente comigo, fica difícil de conscientemente dividir quem sou eu e quem é aquele meu sofrimento, quem é aquele meu trauma e quem é aquele meu problema. Isso gera uma lógica de urgência, porque no curto prazo, quando a dor ainda não se impregnou em mim e não determinou quem eu sou, é mais fácil eu me ver enquanto um indivíduo separado dela mesma. E a gente consegue ver isso com exemplos simples de pessoas que passam por traumas muito grandes, nunca lidam com eles e sempre se referem como pessoas que têm aquele trauma, têm aquela primeira coisa para colocar. Mas, para além disso, essa pessoa se torna socialmente chata e ela provavelmente perde rede de apoio, porque pessoas sofredoras são sempre descontentes, então não conseguem lidar com seus grandes problemas de vida, são pessoas que tendem a ser estigmatizadas pela sociedade porque a gente tem uma expectativa de que as pessoas sejam perfeitamente felizes. Dedicar no curto prazo significa sofrer menos no longo prazo, também ganhando uma meta de bem-estar, tanto no sentido imediato, mas também como no sentido longo prazista, com esses ganhos condicionais, etc, etc. Mas agora falando sobre alívio de dificuldade em relação ao embrandecimento da dor. Mesa, quando eu me livro dessa dor que é muito grande, ou quando eu me foco em superar isso, eu tenho muito mais probabilidade, quando eu estou hiper focado naquilo, em vez de estar focado em duas coisas diferentes, mecanismos extremamente simples, eu tenho uma tendência a ganhar muito, muito, muito bem-estar. Porque qualquer coisa que eu faça para minimamente me sair dessa situação difícil e ter um ganho incremental, e os ganhos incrementais são muito mais prováveis e muito mais frequentes no mundo pelos mecanismos que eu dei, eu ganho utilidade e bem-estar na minha vida. Isso é extremamente importante. Mas, principalmente, isso garante que no futuro, se eu quiser retomar aquela minha meta original, se ela quiser ainda fazer sentido para mim, porque mesmo que eu não consiga cumprir aquela meta original, momentos traumáticos são extremamente transformadores no indivíduo e fazem com que indivíduos talvez nem queiram essas metas originais depois que eles passam por aqueles momentos traumáticos. A retomada estratégica da meta, ela ainda é possível. Eu posso desistir dela no curto prazo, focar nessas coisas menores, focar nesses ganhos incrementais, focar em superar minha própria dor e não deixar ela tomar conta da minha identidade, para no futuro, eu como uma pessoa mais saudável, que superou minhas grandes dificuldades, retomar elas de uma maneira muito mais estratégica e muito mais forte. Note que eu cumpro o ônus de desistir das metas originais, mas eu falo que é plenamente possível que, caso passar esse momento de bem-estar, que é o único momento onde eu tenho que defender que os indivíduos desistam das suas metas originais, ele retome, mas que ele também seja mais efetivo perseguindo aquela meta, porque é um indivíduo mais psicologicamente saudável. Com muito orgulho, proponho. Líder de oposição. Ei, gente, conseguem me ouvir? Só dei um okzinho por obséquio. Ok, eu vou presumir que isso foi um ok.
Eu tô abrindo o cronômetro e devo começar em alguns instantes. Deixa eu só abrir o Google para abrir o cronômetro do Google, porque essa é a situação horrível em que estamos. É, ok. Mais um segundinho, enquanto eu sofro miseravelmente aqui. Ok, acho que deu certo. Enfim, eu começo então em 3, 2, 1. Mesa, todo mundo sabe aqui que a gente pode disputar uma métrica quando ela é, por exemplo, nos exemplos clássicos do manual, quando ela é algo marginal ou extremo. Percebam que o caso geral de um G depende de um punhadinho de coisas. A primeira é que esse sujeito está buscando coisas muito grandes, eles inclusive dizem que os impactos dele são alterados e eles são afetados no sujeito quando ele deixa de buscar coisas tão grandes, então eles presumem que o novo objetivo vai ser necessariamente menor e que o outro objetivo era algo que, enfim, afetava a vida inteira do sujeito. Eles presumem também a existência de um trauma do não alcançar esse objetivo, do fato de que aquilo é algo grande ou relevante o suficiente na sua vida que você automaticamente vai se sentir uma pessoa infinitamente pior daquilo não acontecer, e que isso traz outros fatores do tipo você se torna chato, você se torna uma pessoa completamente com dificuldade de lidar com outros aspectos da vida, que você não pode aproveitar as pequenas coisas, e que isso vai ser tão delimitante para o seu comportamento que o seu sofrimento vai ser absoluto nesse nível gigantesco. Nesse sentido, nós gostaríamos de recalcular a rota. Nós acreditamos que quando a menção fala de momentos difíceis e metas originalmente traçadas, essas metas podem ser de quase qualquer natureza, e essas dificuldades que afetam essas metas também podem ter naturezas diversas. Muitas vezes eu tinha um objetivo de fazer uma grande viagem, de fazer uma grande coisa, eu queria fazer um grande gesto para alguém que eu amo, mas esse gesto é impossibilitado por dificuldades financeiras. Muitas vezes um grande passo que eu gostaria de dar para minha vida, que talvez não seja um casamento, talvez não seja um noivado, talvez seja algo muito menor, mas que para mim importava, era um objetivo pessoal que eu tracei a minha vida, aquilo é limitado por aspectos econômicos, por aspectos fora do meu poder, e nessas situações você é uma pessoa que tem uma meta originalmente traçada, que está em um momento difícil e que pode escolher se você vai tomar aquela decisão de seguir como você tinha planejado inicialmente, passando por cima das suas dificuldades, tentando enfrentar os impedimentos que a vida colocou em você e lutando até o fim, ou se você vai abrir mão e tentar pensar em outras formas de lidar com aquilo. Nessa caracterização, eu gostaria de começar dizendo também 2 pressupostos importantes da gente rebater aqui. A ideia de recalcular e de redefinir de um G é muito interessante, mas perceba a mesa que isso presume um cálculo, que nos exemplos de um G não ocorrem. Como o próprio primeiro-ministro definiu, quando você busca o mais gostoso, você está sempre priorizando questões curto-prazistas. Você está fugindo de uma dor profunda para buscar coisas que vão te fazer bem naquele exato momento, mas que não necessariamente vão te garantir nem um bem-estar de longo prazo, nem as ferramentas para conseguir manter esse bem-estar. Explico. Primeira caracterização, momentos difíceis são momentos de emoção à flor da pele, coexistência de frustração e tristeza, vulnerabilidade e medo. É óbvio que o instinto da criatura ferida é de ser defensivo, de afastar as preocupações, de lamber feridas e de buscar algo que te faça bem. Quando você tá triste, se amassa chocolate, quando alguma coisa deu errado, você só quer mandar todo mundo tomar no cu e ir dormir por 15 horas seguidas. Mas perceba, esse lamber ferida, essa coisa de se isolar das fontes da sua frustração, não necessariamente te dá as ferramentas para lidar com as frustrações futuras e muito menos gera uma reflexão calculada e consciente dos possíveis trajetos que você poderia tomar. O que eu quero dizer aqui é que quando você toma uma decisão num momento difícil, a sua decisão vai ser pior, porque ela vai ser mais influenciada pelo seu medo, pela sua frustração e pela tristeza, e vai gerar uma decisão mais curto-prazista e menos capaz de te garantir um bem-estar no longo prazo. E veja bem, mesa, simbolicamente esse é um caminho sem volta. A partir do momento que você se permite mudar de rumo, quando você encontra um obstáculo que é grande demais, você está permitindo que o seu medo fale mais alto do que a sua ambição, e veja bem, grandes objetivos sempre exigem um certo nível de sacrifício, e a tendência do ser humano nesse contexto de buscar prazeres de curto prazo faz com que você sinta justificado não só fazer aquilo naquele momento, mas fazer aquilo nos momentos futuros. Você vai ver as pessoas que mantiveram as suas ambições e continuaram lutando num caminho difícil e vai parar e pensar, gente, pelo amor de Deus, eu desisti, isso me fez muito bem naquele momento. Então você tem a tendência de acreditar que esse prazer curto-prazista, que te salvou desse sofrimento curto-prazista, é o suficiente e é uma decisão válida para você tomar em todos os momentos subsequentes no qual o seu caminho vai estar dificultado por momentos difíceis. Veja, mesa, a resiliência existe do nosso lado, essencialmente, porque aqui você aprende a lidar com frustrações por certos mecanismos. O primeiro é a ideia de você desenvolver e manter um senso de propósito.
propósito pode ser grande, como a gente deu os exemplos no começo, mas ele também pode ser um propósito menor. É a ideia de você ter objetivos e você sentir que você está bem em acordar de manhã e que todo o esforço que você está colocando tem um mérito, porque você está construindo um processo. Você não quer resultados imediatos, você tem um objetivo de médio e longo prazo. Isso te gera o bem-estar no sentido da sensação de conquista e merecimento. Você está atrelando um valor a si mesmo, no valor da sua construção dos seus objetivos. Você não precisa ter alcançado eles ainda, mas o fato de você estar lutando já torna você uma pessoa que você mesmo admire. Mas, para além disso, isso gera um incentivo de valorizar os pequenos sucessos, já que, veja bem, só do nosso cenário o final está longe. Em qualquer outro cenário de governo, quando você desiste do seu objetivo de longo prazista, como o próprio Luan disse, quando você pega um objetivo menor de curto prazo de alegria para lidar, você atinge esse objetivo muito rápido. Você não está construindo nada no longo prazo, enquanto por aqui você basicamente é obrigado a ver valor em cada passo que você dá, porque você sabe que você não vai alcançar esse objetivo nesse momento. Você está em uma situação de grande dificuldade, você sabe que você não vai ter esse retorno imediato, então o caminho passa a ser mais valorizado do que o seu objetivo. Isso gera, de certa forma, um prazer na jornada, porque nenhuma jornada seria mantível se você estivesse constantemente frustrado. Não, por outro lado, a gente comemora quando a gente breaka. Mesmo que a gente não chegue no final, o fato de que esse é um objetivo, que você quer ganhar um nacional, faz com que cada campeonato que você vai bem, cada desempenho positivo, é uma marca positiva na sua cabeça. Não é que cada um desses campeonatos é um objetivo por si só, curto prazista, não, eles são etapas prazerosas ou intensas para você de um objetivo de longo prazo. E essa é a construção de bem-estar que nós estamos fazendo, que honestamente não é distinta do primeiro governo. Nós compreendemos e concordamos justamente que é assim que se constrói esse valor. Algum pai da segunda metade? Primeira? O que você está chamando de prazer na jornada, eu chamo de terapia de choque, essencialmente. Você coloca alguém num momento sensível para passar por provação, basicamente, para tentar buscar esse objetivo. Ok, Realmente é sim. produtivo? Correto, absolutamente, porque essa moção está falando de coisas que você cria para você mesmo. Quando você traça uma meta para você mesmo, você vira para mim e digo, eu quero ser campeã, eu quero fazer tal coisa. Mas o que a vida faz, essencialmente, o que ela sempre fez, o que ela sempre fará, é que ela vai traçar metas que você não escolheu. A vida inteira você precisa se formar, você precisa estar no trabalho, você precisa bater prazo, você precisa lidar com frustrações constantes e horríveis para sua vida. Quando você tem controle sobre um determinado espectro de coisas, que são as coisas que você escolhe, esse é um objetivo que você escolheu e que você pode escolher desistir, escolher outro, ou você pode escolher continuar dele. Quando você tem essa ideia de construção de ferramentas para lidar com essa frustração, quando você encara a frustração, processa ela e aprende a se obrigar a ver a alegria nessa jornada, você também está reduzindo o sofrimento que vai ser gerado por todo o resto da sua vida em todos os aspectos dela. Quando as pessoas começarem a se cobrar coisas, e boa parte das cobranças são externas, você vai entender como lidar com aquela frustração, você vai entender como olhar para a cara de alguém que está te cobrando algo que você ainda não fez e dizer, ei, calma lá, eu estou no meu caminho, não me apresse. Com isso, orgulho em. Juntos em governo. Oi, gente, dá para me escutar de boas? Top. Ótimo, só um segundinho. Tá, eu não vou me alongar muito, mas eu sou a Bianca, sou da Cidade de Debates da UFS, que é muito legal estar debatendo com vocês aqui hoje. Vou trocar isso aqui. Só vou tomar um gole de água, peraí. Faça um pause pela mãozinha, porque eu tô no celular e eu não vou conseguir ver o chat. E faça um pause alto e devagar. Certo? Eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, vamos lá. O que a gente tá falando aqui? Coisas que oposições parece que ignora, que é intrínseco ao ser humano, mas eu vou estar especificando um pouco mais claro ainda para vocês. Como é que o ser humano age dentro do contexto social dele? Como é que ele estabelece essas metas? O ser humano tem sonhos, tem visões, tem coisas que ele quer alcançar como um todo. É algo, tipo, intrínseco e valorizado na nossa sociedade de a gente evoluir cada vez mais. É algo que a gente vai, tipo, se destacar na sociedade. A gente quer cada vez mais, a gente é extremamente acumulador e busca grandeza num cenário grande. Não é um ser que, tipo, basicamente fica estagnado como um todo. Tá, e é assim que a gente pega e organiza nossas metas no início das coisas. A gente vê alguma coisa no futuro, a gente pensa, putz, tá, vou seguir, vou continuar com isso e vou lidar com isso. O problema dessa moção, e é que necessariamente tem que avaliar, que a gente não tá simplesmente renegando metas como um todo, é quando a gente encontra esses momentos difíceis, que são momentos que provavelmente vão impactar o ser humano e vão, tipo, deixar ele meio conturbado ali num contexto difícil, né? Ele vai, tipo, ter que se adaptar de alguma maneira, ele vai ter mais uma sobrecarga dentro de si mesmo. Percebe que a partir de agora ele não tem mais só um problema, ele não tem mais só aquele desejo e, tipo, busca
busca de, meu Deus, como é que eu vou alcançar as minhas metas, que é alguma vontade dele, mas ele também tem uma sobrecarga em cima de si mesmo, do tipo, eu estou num momento horrível, sei lá, eu tô numa situação merda, eu terminei meu noivado, eu não sei o que eu faço da minha vida. Percebe o quanto que isso mexe no indivíduo e acaba, tipo, dificultando a atuação dele propriamente, porque ele não tem mais, sei lá, confiança em si mesmo, ele não consegue lidar com todas as coisas. Porque o momento difícil é justamente isso que, tipo, acaba influenciando, ele impacta no indivíduo e na sua atuação como um todo. Tá, e é nesse momento que, basicamente, pra gente manter o bem-estar do indivíduo, que é essa felicidade, uma coisa básica, a gente teria que recalcular essa rota. Por que necessariamente o trauma de não alcançar o indivíduo o trauma de não alcançar a meta pro indivíduo é tão importante? Porque essas metas, elas já não são tão fáceis de alcançar. Tipo, se ela é uma meta pra mim, não vai ser, tipo, uma coisa super fácil. Sei lá, eu quero ganhar o TND no final do ano, essa é uma meta pra mim. O problema que acontece é que quando eu tenho, tipo, uma sobrecarga emocional, tipo, sei lá, vai que por um acaso minha mãe morre agora nesse sentido. Eu vou ter tantas outras preocupações com isso que acaba prejudicando o meu desempenho, acaba prejudicando a minha atuação, porque tira o meu foco daquilo. Tira o meu foco daquilo porque atinge mais emocionalmente. É isso que momentos difíceis são. Não tem que ser, tipo, algo super wow, mas, tipo, algo que me impacta negativamente. Eu acho que isso é meio intuitivo na palavra difíceis e a gente tem que lidar com ele. Então, percebe que o objetivo desse indivíduo não passa a ser só cumprir a minha meta, é também, tipo, passar por esse momento difícil, porque ninguém quer continuar, tipo, numa situação horrível, você quer evoluir, você quer voltar pro seu bem-estar de fato, e é necessariamente isso que a gente tem que estar prezando. Por quê? Porque a partir do momento que você, tipo, continua com as suas metas bem enraizadas, você acaba tendo, tipo, alguns efeitos negativos, como, por exemplo, a frustração. Já é difícil alcançar essas metas, porque se são metas, elas não são tão intuitivas assim de você conseguir, senão seriam só, tipo, ações diárias. A partir do momento que você tira e desvirtua, você basicamente tira esse indivíduo do eixo, fica mais difícil ainda de você alcançar essas metas. Logo, você, tipo, a grande chance de você não conseguir alcançar ela, porque você vai estar sobrecarregado e influenciado por outras coisas. Então, essa frustração de você não alcançar essa meta é muito maior no cenário de oposições, enquanto que no governo a gente está simplesmente, tipo, recalculando isso. Talvez eu nem queira tanto isso, eu deixo pra depois. Ou, tipo, eu posso voltar depois. A questão é que agora eu não consigo lidar com isso. Agora não tem como me sair bem. Se eu tentar, eu vou, tipo, tentar agir irracionalmente, vou tentar, tipo, de fato bater com aquilo, mas não vai ser a melhor execução. Isso vai me trazer efeitos negativos. Certo? Tá. Então é basicamente isso que a gente tá te mostrando. A gente tá te mostrando que renegar essa meta é um meio de, tipo, tirar essa frustração, mitigar essa frustração que você tem. É uma maneira mais fácil de você alcançar o seu sonho, essas metas de maneira eficiente, porque, tipo, tu não vai estar levado pela emoção da flor da pele, que a oposição tende a tanto me pintar na questão irracional, porque, tipo assim, cara, decisões irracionais são dos ambos os lados, sabe? Se vocês continuarem com as metas de vocês no lado de vocês, tipo, é bem provável que eu tome atitudes irracionais pra alcançar essas metas, elas provavelmente não vão dar certo, porque eu vou estar sobrecarregada de coisa, eu não vou estar com a minha mente limpa pra lidar, então eu não vejo como vocês vão conseguir atingir a meta do lado de vocês, sabe? Do nosso lado, se a gente tomar pelo menos uma decisão irracional do tipo, vou largar isso agora, eu posso retomar depois, nada me impede. A questão é, tipo, momentânea. É melhor eu deixar essa meta de lado, porque eu não me impacto com ela, eu não me impacto negativamente com ela agora, nesse momento de turbulência, do que eu, tipo, tentar ir fazer alguma coisa e dar uma merda geral e eu ficar mais frustrada ainda, porque, tipo, eu acabei com tudo e não consegui nada na questão. Entende que do nosso lado a gente consegue, basicamente, através de alguns mecanismos de resguardo, de recálculo de rota, conseguir lidar com essa questão, é centralizar o problema no momento difícil, primeiramente, para depois a gente expandir pra nossa meta, que ela ainda assim vai acontecer. Não estamos dizendo que, tipo, vai... e ainda assim, tá? Considerando que o indivíduo recalculou essa meta, como é que vai ser essa meta nova? Vamos lidar com isso. Cara, se eu tô num momento difícil, eu quero, tipo, algo pra me consolar, eu quero um mecanismo de conforto, porque eu acho que é meio intrínseco. Essa meta, ela, intuitivamente, vai ser um pouco menor. Então, talvez minha meta não seja mais ganhar o TND no final do ano. Minha meta seja ganhar o Rio Pro AM, que é algo mais factível, um pouco menor do que antes, mas, assim, algo que eu ainda vou ter que me esforçar. Entende que quando eu consigo completar essa meta, essa meta, que é um pouco mais fácil de eu conseguir do que a meta originária antigamente, porque, tipo, eu já tô meio conturbada, eu tenho uma noção de, cara, eu não tô muito bem agora, eu tenho que pensar muito melhor nas minhas faculdades e, tipo, tentar achar metas que são intuitivamente melhores pra mim. Agora, no exato momento que eu tô passando, eu consigo provavelmente alcançar mais facilmente essas metas. E isso me dá um ganho de conforto, me dá um ganho, tipo, uma felicidade, pelo menos, de, porra, no meio dessa confusão que tá na minha vida, eu tô, tipo, na sala 1 do Pro AM, sabe? Entende como é muito mais factível, porque tu tem consciência da situação que tu tá passando? É basicamente aceitar a situação que você tá tendo no momento difícil e não renegar isso, jogar pra depois, tipo, posso lidar com tudo ainda, eu sou incrível. Não, é tipo, cara, tudo bem, tô no momento difícil, vamos lidar com o que eu consigo fazer isso agora. Certo? Pode segundas bancadas? Pode primeiras? Cara, o nosso ônus é só provar que você não vai desistir. Você não precisa estar lutando e dando o máximo de si o tempo inteiro. Vocês precisam desistir.
Cara, não é esse o ponto. Tipo assim, o lado de vocês a gente tá falando de um bem-estar, o que vai trazer mais bem-estar no indivíduo. Eu não consigo ver, tipo, um bem-estar no lado de vocês se eu continuo com essa meta que eu provavelmente não vou conseguir alcançar. Da frustração, eu vou estar sobrecarregada por um momento difícil. O lado de vocês é pior pro bem-estar do indivíduo, porque ele fica suscetível a essas metas que ele não vai alcançar, e ele fica suscetível a esse momento difícil. Eu não vejo como ele vai ter um grau de superação sem focar em outras coisas. Do nosso lado, a gente consegue recalcular as metas pra conseguir, tipo, talvez ter um ganho de conforto menor, porque vão ter metas mais factíveis. A gente vai conseguir ainda atingir metas como um todo, e a gente consegue lidar com um momento difícil, que é algo que vocês têm que entender, que tem que acabar em algum momento. O ser humano tem que passar por essa experiência e ele tem que lidar com isso. Então, tipo, é muito melhor que a gente se concentre aos poucos do que se sobrecarregue do outro mundo. Eu não consigo ver como o bem-estar e a felicidade dele vai continuar, enquanto que do nosso lado a gente tem pelo menos essa possibilidade e uma maior chance de plausibilidade da gente conseguir superar isso como um todo. Certo? Outros pontos que oposições trouxeram de um caminho mais valorizado do que o de indivíduo. Cara, eu não vejo ele valorizando o caminho, ele vai estar numa situação péssima. É muito melhor no nosso mecanismo que a gente diminui as métricas, porque ele, tipo, vai estar à flor da pele, ele, tipo, conseguir chegar na sala 1 do ProM. Entende que é muito mais factível dar um mecanismo de conforto? E também um objetivo de curto prazista, ou, tipo, ter bem-estar. Bem-estar é um objetivo de curto prazista. A gente só tá, tipo, basicamente tirando e concentrando isso aos poucos, não necessariamente renegando toda a lógica do indivíduo. O nosso foco é necessariamente passar pelo momento difícil e daí conseguir os nossos sonhos. É por isso que eu tenho muito prazer em propor. Junto de oposição. Dá pra me ouvir de boa, Lara? De boa. Perfeito. Muito obrigado. Ótimo estar aqui com vocês na SR4, gente. Bom debate para todos. Já está sendo. E eu começo em instantes. Tá. Eu começo em 3, 2, 1. Como muito bem acordado dentro desse debate, o ponto de bem-estar ele é multilateralizado. Isso significa que a gente divide isso em algumas métricas que são disputadas nas primeiras casas, que provavelmente serão mantidas nas segundas casas, e são as mais importantes para a gente aqui dentro. E elas são 3. A primeira é sobre desenvolvimento, a segunda é sobre desenvolvimento pessoal, é claro, né? A segunda é sobre superação, e a terceira é sobre satisfação do indivíduo a curto e a longo prazo. E eu vou demonstrar por que a gente ganha de primeiro governo nas 3 e por que a gente ganha das casas que vierem lá na frente, de acordo com os pódios que já vieram pra gente. No geral, o caso de primeiro governo, aliás, antes eu vou repassar o caso da Nina, né? Ela trabalha pra gente sobre 3 linhas de análise. A primeira é de que, no final das contas, a gente vai ter maior desenvolvimento de ferramentas emocionais para lidar com situações de estresse e de escolha, porque, afinal de contas, esses momentos de dificuldade, eles também são momentos de sensibilidade, que exige que você aprenda a lidar com frustrações constantes e que é melhor e é mais provável que você desenvolva essas ferramentas num cenário onde você estabelece a sua meta central, porque isso te força a pelo menos não querer desistir de primeiro ou ainda manter aquela meta como um objetivo final que você tem que alcançar na sua vida ou nos próximos tempos, e isso te faz perseguir um caminho que é muito mais claro e muito mais focal, ônus que governos não compraram nesse debate, e que, portanto, eu sou obrigado a entender os percalços no caminho como parte essencial do meu desenvolvimento e aprender a lidar com eles, gerando, portanto, um mecanismo muito mais claro de aprendizado sobre a frustração e de entendimento como uma parte necessária da vida. A segunda linha de análise dela é sobre o maior prazer por apreciação das recompensas no caminho, porque, no final das contas, para poder a resposta mais intuitiva para ela entender essas frustrações é eu me apreciar com as pequenas conquistas que eu tenho no caminho. O nosso ganho também existe em algum ponto em curto prazo, porque, no final das contas, eu não alcanço de 0 a 100. Eu não só alcanço minha meta do nada. Eu ainda tenho que passar por um caminho que me faz ficar feliz a cada pequena meta que eu estabeleço até lá. Isso serve tanto para grandes metas, como, sei lá, comprar uma casa, e aos poucos eu vou ficando feliz por cada dinheiro que eu guardo, ou por causa que agora eu sei qual casa eu quero ir, quando eu escolho, coisa do tipo, quando eu escolho o bairro, até, sei lá, uma pequena viagem que eu tinha o objetivo de curtir, e quando você vai comprando passagem ou itens da viagem, você vai ficando cada vez mais satisfeito. E o terceiro ponto de análise dela é sobre que desistir é um caminho com tendência à repetição e que ignora a verdade que sacrifícios são necessários para uma felicidade perene e constante para que você possa engajar em ter uma meta final que é alcançada. Todos esses pontos são muito interessantes e a Nina já trabalhou quanto eles são positivos quando a gente ganha. Agora eu vou engajar com a deslealdade intelectual de primeiro governo, que só engajou com o nosso lado negativo.
O caso deles, no final, é sobre superação. É sobre como que, no final das contas, eu me emancipo do indivíduo que eu era antes e das dificuldades, e eu posso alcançar algum nível de paz e de relaxamento para que eu possa me desatrelar e, de fato, conseguir me tornar um indivíduo melhor. O engraçado é que, quando eles baseiam o caso deles inteiro sobre isso, basta que eu consiga comprovar que a superação também pode existir no nosso mundo, ou que ela é minimamente provável que eu ganhe de primeiro governo. E eu demonstro isso de uma forma muito simples. Primeiro, um dos primeiros exercícios de meta-análise, né? Eles ignoram, principalmente o Luan, ele usa os bônus do PM, ignora o bônus de LO, com o objetivo de transformar esse debate em algo radicalizado. Eu vou ganhar nesse cenário mesmo assim. E ele responde ao ônus que ele tem de uma maneira covarde, impactando como que, tipo assim, eu posso, no final das contas, voltar ao objetivo original, ignorando o fato que eu tenho que existir do objetivo no lado deles. E, agora, de fato, para a construção sobre como que a gente alcança a superação. A sobrecarga ou o momento de peso existe de qualquer jeito, afinal das contas, em ambos os lados alguém está passando por um momento difícil. Mas ela serve para te movimentar. Superação é essencialmente sobre você sair do lugar. O primeiro passo é sempre o passo mais difícil, e esse passo exige que você esteja incomodado, ou que você tenha algum nível, um incentivo muito grande para você alcançá-lo. Isso exige, portanto, que você tenha algum objetivo final ou um ponto focal para que você possa alcançar essa emancipação do momento difícil que você está vivendo. Eu até compro que, em certo nível, eu vou ter uma pequena sobrecarga do indivíduo no final das contas, mas essa sobrecarga é momentânea e passageira, e no final das contas ela tem um objetivo, que é fazer com que o indivíduo saia do lugar para que ele se movimente, para que ele possa alcançar algum objetivo no final das contas. Uma meta é o que te estabelece para que você possa movimentar do seu lugar e você, de fato, construir a sua vida, não só não em prol daquilo unicamente, mas com um ponto de onde você quer chegar. Isso te dá um senso de propósito importante para o indivíduo, para que ele não se perca dentro do caminho. Ônus não comprado por governos, de que, no final das contas, é no lado deles que tem mais probabilidade de me descolar dos objetivos centrais e acabar nesse processo de readequar constantemente as minhas metas, nunca atingindo nenhuma delas, alcançando, portanto, o fracasso constante que eles tentam jogar para nós. Ok, o interessante sobre eles é que todos os ganhos que eu e a Nina estamos pintando não são só sobre o sucesso. Como eu já demonstrei o mecanismo sobre a frustração, e eu tenho que me adaptar a essa frustração, que eu tenho que aprender a lidar com ela de alguma forma, e sobre como, no final das contas, o processo que a gente estabelece para dentro desse debate é também um processo de caminho, de passo a passo, e que dentro dele eu vou me desenvolvendo aos poucos, alcançando pequenos objetivos antes de alcançar aquela meta final gigantesca. Acontece que, mesmo se eu fracassar na meta final, mesmo se eu ficar chateado, eu tenho todo o desenvolvimento emocional que eu tive até o momento sobre como aprender a lidar com frustrações. E, cara, frustrações vão existir em ambos os mundos. Eu boto fé que, no final das contas, eu vou me decepcionar de qualquer jeito. Mas é no nosso mundo que eu tenho os mecanismos sujeitos para que eu possa alcançar uma emancipação dessa frustração. E dois, o fato de que, no final das contas, eu ainda alcancei pequenos desenvolvimentos pessoais e pequenos objetivos que não somem. Eles ainda existem e eles só foram alcançados porque eu tinha aquela meta, gerando não só um sentimento de gratitude daquele indivíduo, mas uma capacidade dele de se descolar daquele momento difícil em algum momento de qualquer jeito. Antes de eu continuar, faz teu pó, Raquel. Lauzinho, o quanto da minha autoestima depende de eu sentir que eu tô tendo progresso nessa meta? Essa é uma ótima forma, na verdade, de engajar com o seu caso. Cara, eu não preciso só ser sobre autoestima no nosso caso. No final das contas, a nossa autoestima ela é flutuante em ambos os cenários. Ainda mais quando você passa por um momento difícil ou coisa do tipo. Tu fica abalado e tu vai ficar se questionando e pensando. Mas a cada pequena meta que eu alcanço, cada pequeno objetivo, eu ainda tenho alguma construção de satisfação própria e de autoestima. E mesmo que eu não tenha, eu ainda alcanço esses objetivos, o que me dá uma sensação de progresso. E a sensação de progresso é importante para que o indivíduo, de fato, se sinta superado sobre a sua questão. Você falou sobre o nosso caso, é sobre terapia de choque e tudo mais, que eu achei um nome muito chique para o espantalho que você meteu no pó e para Nina. Mas no final das contas, o nosso caso é sobre como o indivíduo acaba se colocando a se movimentar para desenvolver atitudes que são essenciais para o adulto. E dentro desse cenário, a gente ganha não só no cenário que a Nina estabelece muito bem dentro do questionamento dela como LO, mas também no cenário desleal que é pintado por governos dentro desse debate. No final das contas, o discurso da Bianca trabalha só com o nosso lado mais negativo. Ignora o fato de que eu desenvolvo mecanismos para entender não só quem eu sou, tendo um claro ganho pessoal. No final das contas, eu tenho o desenvolvimento pessoal lá daquelas métricas que estabeleci no meu primeiro discurso. Eu tenho a possibilidade de superação, que nem em governos, que é o caso deles inteiro. E eu ainda tenho a capacidade de satisfação com as pequenas metas que eu alcanço no caminho. Então, só tenho a dizer uma coisa. Com muito orgulho, eu ganho esse debate. Sem saúde, governo.
Boa noite, gente. Gostaria muito de ouvir segunda posição. Possível. Começo meu discurso em 3, 2, 1. Cada trauma que uma pessoa passa te muda completamente, porque o ser humano ele é acumulativo. Cada nova experiência te dá uma nova perspectiva de quem você é, do que você quer, do que qualquer coisa sobre você, sobre o que você é capaz, principalmente. Ela vai afetar coisas como luto, términos ou perder matéria na faculdade. Vão afetar sua noção de mundo, o que você acha que você consegue fazer, o que você não consegue, ou como que você vê o quão justo o mundo é, e etc. E vai afetar imediatamente a sua autoestima, como você se sente em relação a esse mundo cruel e o que você consegue fazer em relação a ele. Eu trago isso justamente porque essa pessoa que está no momento difícil, ela está principalmente no momento vulnerável. O primeiro governo já caracterizou, ela está no momento que ela está mentalmente vulnerável. Mas a nossa extinção, ela vai ser não apenas como mecanismo, mas também como impacto em relação ao que a gente vai fazer. A gente divide apenas essa premissa de caracterização. Quando eu coloco isso e eu falo do que está pior na minha vida e as coisas estão começando a dar errado, essa insatisfação que eu sinto por dentro, ela não é natural do ser humano. O ser humano não gosta de se sentir infeliz, ele não gosta de sentir que ele está falhando em alguma coisa, ou que as coisas estão ruins, estão fora do controle dele. Então, o que que ele faz? Ele se apega à coisa que ele tem, que ele acha que ele tem controle por. Ele pega a meta que ele sempre quis, ou aquela coisa que ele sempre colocou, e essa coisa vai receber o foco dele, porque ele sente que ele controla aquela coisa. Quando eu, Raquel, tô meio biluteteia das ideias, eu trabalho 30 vezes mais do que eu deveria. Sabe o que acontece em relação a isso? Eu fico doente normalmente logo depois. Eu esqueço de comer, eu esqueço dos meus amigos, eu esqueço de outras coisas, porque a parte da minha vida que eu controlo é essa da meta. Eu quero bater determinada meta no estágio, eu quero um estágio melhor, eu quero conseguir mais dinheiro, etc. Todas essas coisas são quando a pessoa vai obrigatoriamente seguindo. Quando ela tem apenas a meta, que é o caso de primeira oposição, como uma coisa que vai ser a âncora dela no mundo real, a dedicação dela a isso faz com que ela ignore as outras partes da vida dela, que podem não estar tão ok assim. Se eu terminei um relacionamento de 3 anos, eu nem ia casar com ela, mas eu era apaixonada por ela, eu vou estar na merda. Se eu focar no trabalho, porque eu quero muito ser promovido no final do ano que vem, só o que eu vou estar fazendo é pegando o sofrimento de uma área da minha vida, ignorando ela completamente e pegando a energia que eu deveria estar gastando nisso e gastando nessa meta. O motivo pelo qual esse indivíduo precisa, primeira posição, largar essa meta é justamente porque se ele não fizer isso, ele acaba colocando isso como prioridade, quando a única coisa que ele deveria estar se preocupando é o processo de se curar naquele momento. Justamente porque a longo prazo, para ele ser um ser humano minimamente estável, ele precisa lidar com os probleminhas dele por conta própria por agora. Quando a gente tem essa oportunidade, se percebe que o caso de primeira posição é basicamente um presente para mim. Porque o que a pessoa, ou esse indivíduo vai estar pensando na cabecinha dele de imbecil, é justamente o caso da primeira oposição. De que se eu focar nessa ideia, cada pequena vitória vai me dar um boost de satisfação. Que se eu chegar no final, na questão geral, é justamente o que eu consigo de vitória. É justamente como eu provo que eu não sou um merda. A questão é que, cara, você provavelmente é uma merda. Tipo assim, metas são difíceis de serem alcançadas, principalmente quando você tá em posição de vulnerabilidade. E quando você tá nisso e você faz o dobro do esforço para poder fazer alguma coisa, porque você já começa atrás, porque você tá nerfado, você vai se esforçar muito mais para um negócio que pode, inclusive, não chegar. Tipo assim, minha meta é melhorar minhas notas da escola, sendo que eu não consigo estudar, porque eu tô chorando de 3 em 3 minutos, porque, sei lá, meu namoradinho do colégio terminou comigo. É claro que eu não vou ter o nível de performance que eu deveria, justamente porque eu sinto que eu não consigo atingir a meta que a primeira oposição tá me falando que é a minha âncora do meu mundo, eu sinto que eu sou um fracasso completo, porque até aquela coisa que nasceu para dizer para mim que, tipo, olha, você não é tão terrível assim, eu prometo, é a coisa que eu também estou falhando, porque as outras partes da minha vida estão erradas, não estão funcionando, tá tudo bagunçado e etc. Quando o meu indivíduo ele consegue abandonar essa meta e focar no que ele precisa fazer agora, é um processo ainda mais dolorido. Eu não tenho o escapismo da primeira oposição, mas pelo menos eu tenho um processo de cura real. Eu preciso enxergar objetivamente e aceitar que eu não tenho tanta facilidade de ter a solução dessa meta que eu tinha antes, justamente porque eu não sou a pessoa nesse momento que poderia alcançar ela. Como eu falei anteriormente, tudo que você está passando te muda fundamentalmente. Você nem sabe se quando você sair dessa bolha que você está agora, desse buraco, você ainda vai querer essa coisa, porque cada trauminha vai lá e te muda de alguma forma. Dada a oportunidade da gente abandonar essa meta, também é a oportunidade de você se fechar em si mesmo e conseguir se curar. Não é recalcular
a rota e encontrar outras metas, como o primeiro governo, mas é realmente poder fazer a reanálise de você, de saber o que tem de errado na sua vida nesse momento, o que está realmente te causando sofrimento, e saber o que você precisa fazer para poder melhorar aquilo. Porque quando você finalmente alcança um modelo em que você está uma pessoa minimamente mais ok, qualquer outra meta que você consegue estabelecer tem muito mais chance de sucesso, justamente porque você tem a estabilidade de ir atrás dela. Ao invés de se jogar no perigo e conseguir ir atrás dessa meta porque você acha que é o que você precisa fazer para segurar a sua autoestima, você tem a oportunidade de abandonar ela e não depender emocionalmente do sucesso dela para sentir que você não é um lixo. Vidigal. Todos os seus impactos dependem de que o agente não consiga deixar o objetivo em segundo plano e que ele se sinta constantemente um completo merda, que é um caso extremado e de uma pessoa traumatizada. Você está repetindo os erros de primeiro governo. Essa emoção fica meio merda se a minha meta for, tipo assim, sei lá, comer melhor ou coisas desse tipo. Tem que ser alguma coisa que, tipo, se eu desistir, eu provavelmente ou não posso voltar atrás, ou então eu vou perder alguma coisa e não fazer isso. Se eu ficar comendo da mesmo jeito, provavelmente eu vou só progredir o meu colesterol alto, alguma coisa desse tipo. Tem que ser uma coisa, tipo, sei lá, comprar uma casa. Você mesmo falou isso, comprar uma casa, arrumar um novo emprego, etc. Se a gente for falar de metas pequenas, que é o que eu imagino que vocês colocam, que eu consigo botar em segundo plano, ainda assim continua sendo uma coisa que vai te afetar. Se você, sei lá, sua meta é fitness, é uma quantidade absurda que vocês veem de jovens garotos que não vão para terapia, mas eles vão para academia, é absurda. É justamente o que acontece quando eu coloco o fato de que o caso de primeira oposição, ele é sobre escapismo. É aquele momento. Quando você pega qualquer meta, por mais mundana que seja, se ela é o que está te mantendo estável em um momento muito difícil da sua vida, você vai focar nela. Para alguns de nós era terminar Naruto, e eu terminei Naruto, eu te asseguro. Esse tipo de coisa sempre vai acontecendo no nosso dia a dia e as pessoas sempre vão ter esse momento de foco. E o que eu preciso que vocês observem aqui é que quando você está doente, quando você está indo atrás de um escapismo, uma meta para se colocar, mesmo que você seja bem sucedido nela, mesmo que no final das contas você consiga o que você queria, no final das contas você vai falar tipo, e agora? Eu faço o quê? E o crash out, quando você vê que a coisa que te mantinha como âncora, que foi ticada e foi concluída, força com que você lide com esses sentimentos provavelmente 2 vezes mais, porque você já adiou o sofrimento de ter que lidar com o que estava acontecendo antes várias vezes, porque você tinha a meta para te manter estável. Não tendo mais a meta, seja porque ela foi cumprida, ou seja porque você percebeu que realmente não dá para fazer ela agora, você tem muito mais culpa, porque você dedicou tanto tempo a isso, tanto problema em relação a isso, e não te deu a satisfação que você esperava, a prova de que você não é um lixo que você esperava. No final das contas, sempre é mais produtivo para o bem-estar do agente, para a pessoa que está trabalhando aqui, que ele pare a bundinha dele no lugar, abandone a meta dele naquele momento, para poder recalcular em relação ao que ele precisa ser agora. Encontrar a pessoa que vai ter novas metas no futuro. A gente vai se diferenciar de mecanismos justamente porque a gente consegue entregar esse ponto de por que a meta é inerentemente tóxica e não exatamente por que o cenário anterior seria uma coisa melhor. A meta causa dano, ela não é neutra em nenhum momento. Não é uma questão, é tipo, opção ok e opção melhor. A opção de oposição, ela é objetivamente ruim para o indivíduo e o desenvolvimento dele. Por isso, orgulho. Tensão e oposição. Gente, eu espero que vocês estejam bem claro, ok? O discurso vai ser muito longo, ele está com 2.000 palavras, então eu espero que vocês entendam, mas... Tem como você, William, tem como você falar seu microfone pra mim tá meio abafado aqui. Pera aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora Falando tá. para ouvir perfeitamente? Top. Tá. Bem, tá. Eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Mesmo o pai da Sarubi para um é muito inteligente. O quão importante realmente essas metas são importantes para considerá-las relevantes para minha felicidade, mesmo que eu esteja nessa situação difícil. Isso não é apenas um ponto não explicado, é necessariamente uma construção essencial para entendermos o processo que metas têm na construção do indivíduo previamente ao momento difícil em si. Nesse sentido, isso é essencial para compreendermos o papel que as metas têm dentro não apenas em seu ato, mas na sua personalidade. Não é sobre apenas ter um bem-estar, é sobre não abandonar algo que é tão importante para você, você mesmo. Metas originais traçadas da vida não são coisas que fazemos do dia para a noite, nem pequenas coisinhas como uma fala. Principalmente uma que é tão importante a ponto de considerarmos não abandonar em um momento tão difícil. As metas fazem parte e acompanham a própria construção de personalidade do indivíduo. Gostos são mudados, prazeres são criados, visões de mundo são formadas, ciclos sociais são gerados a partir disso. Ela molda nossa personalidade, quem nós somos e queremos ser no futuro. Estamos falando de um caminho de vida que estamos buscando ser. Cada meta abandonada é um pedaço do seu ser que te molda e te moldaram. E nesse sentido, ela é desistência, a desistência é um processo deliberado. O processo de reformulação acontece no nosso cenário, conquistando certas metas, priorizamos outras. Mas desistir é um processo deliberado, não é apenas escantear. É sobre deliberadamente cortar essas metas da sua vida.
é um processo doloroso de desconstrução da personalidade do ser. Metas são intrinsecamente algo que nós fazemos enquanto indivíduos nos sentimos importantes. Elas dão norte, um propósito, uma bússola, um caminho. Elas nos dão autoconfiança e esperança de conseguir alcançar algo. 2 pontos extremamente importantes no nosso caso. Autoconfiança e senso de propósito gerado a partir dela é algo intrínseco a nós quanto humanos. Necessitamos de um guia de um nós para que possamos nos sentir como importantes e significativos enquanto indivíduo. E uma vastidão que é o universo, a única forma da gente conseguir nos sentir importante é alienando o nosso cérebro em relação aos problemas e todas as dialéticas presentes dentro desse universo. Estamos constantemente ignorando as questões da realidade para que consigamos viver. Porque sem isso, sem um mecanismo alienante, nós sucumbimos diante do pensamento da vastidão dos nossos problemas, tanto do universo quanto de nós mesmos. A falta de confiança abre espaço para o niilismo, a esperança para a desconfiança e um fardo mental dessa com muito mais profundidade dentro desse indivíduo. Mas agora lidando principalmente com o nosso ônus, um momento difícil. Um O e um G, vocês fugiram do seu ônus, chegar pela rota é uma saída fácil, que é posições, mas que não é justo no debate, pois, querendo ou não, ainda é uma forma de abandono, ainda é abandonar sua meta. Nós temos que cuidar do cenário que isso não acontece. Um G, vocês também vão pelo mesmo caminho covarde de não comprar ônus ao falar que fazia isso depois. E num cenário que gera simetria dentro do debate, sejam corajosos e justos, por favor. Primeiro, já não sabemos o que esse problema é exatamente, só sabemos que provavelmente é um puta desafio mental para esses vídeos. Isso é muito importante entender, porque quando estamos em um momento difícil, nós, na verdade, raramente buscamos resolver completamente isso. Nós só buscamos realmente buscar resolver algo quando temos confiança e esperança individual para tal. Nesse sentido, nós sempre buscamos não alienar em momentos difíceis, alienar no sentido de não deixar os pensamentos difíceis caracterizados anteriormente nos dominarem. Quando temos mecanismos alienantes, ou seja, que distraem a nossa cabeça, nós temos a capacidade de ter uma mente mais fresca, mais confiante para lidar com esses problemas. Eu evito que eles me dominam, eu me alieno com a esperança de que, por mais que eu esteja passando por isso tudo, eu ainda tenho norte, eu ainda tenho propósito, eu ainda vou alcançar algo que é o Naruto aguentando um monte de porrada porque quer ser Hokage. Quando eu não tenho um mecanismo alienante com a esperança e a confiança, eu me deixo dominar por esses pensamentos. E o mecanismo alienante para lidar com isso passa a ser mecanismos líquidos, sem propósito, já que eles não são construídos com base em metas que mudaram a minha personalidade. Bebida, sexo, droga, day trade, aposta, até ambientes que não me fazem feliz, mas apenas façam esquecer desse problema. Qualquer coisa que me faça esquecer esse problema e a me alienar. Entender a estrutura cerebral de momentos difíceis é essencial para entender nos processos de resiliência individual que é criado quando temos metas e objetivos claros. Nesse sentido, você fica muito menos propenso a resolver esses problemas dentro do seu lado quando você não tem a confiança e a esperança para resolver tal. A chance de eu querer resolver esse problema, a capacidade de resolver esse problema é muito menor quando eu não tenho depois disso. Se eu abandonei minhas metas originais, o que sobra realmente para lutar após a superação desse processo? Isso leva o indivíduo para um caminho alienante líquido ainda mais profundo. Isso não pode ser suplantado por novas metas, pois a criação de novas metas originais exige a desconstrução da personalidade gerada a partir dela, o que não é um processo rápido ou fácil, é deliberado. Você abandona o mecanismo de esperança, que é extremamente importante para o indivíduo nesse sentido, no processo de momento difícil que ele está tentando escapar. Ok, o indivíduo ainda pode desenvolver novas metas, mas existe um problema. Não são metas originais, são qualquer metas. É uma que teve importância no próprio desenvolvimento do indivíduo. É um que acompanhou, moldou enquanto indivíduo. Largar ela não só foi uma violência simbólica, queria perdas temporais extremamente importantes para o indivíduo. Nós, enquanto indivíduos, somos limitados pelo nosso tempo, não vivemos para sempre. Abandonar a mão de uma meta é abandonar a mão de todo um processo que você estava construindo, e abrir um risco para construir uma meta que não só é mais líquida, mas que você não sabe se realmente vai te satisfazer. Não é sobre casamento, é sobre construção de caráter e personalidade. Metas originais fizeram você abrir mão de diversas coisas ao longo da vida. Portanto, não é tão fácil criar uma nova meta, é um processo difícil, demorado, arriscado, e cada processo de construção de meta implica numa desconstrução de você enquanto indivíduo. É abandonar os mapas na parede do meu quarto, pois eu não quero mais trabalhar, porque agora eu estou desistindo em relação a trabalhar ao redor do mundo. É sair do grupo de amigos que buscam o mesmo objetivo que eu. É abandonar ambientes que são importantes para você. Isso é muito importante aqui dentro de entender de governos, porque eles não lidam que a desistência não é apenas ignorar, é deliberadamente um processo de desistência, de cortar isso da sua vida. É uma desconstrução de ser, de você cortar e desistir cada vez mais dessas metas que formam você enquanto indivíduo. Nesse processo de abandono desse objetivo, o pensamento de arrependimento é constante nesse cenário. Por mais que você talvez consiga ganhos no curto prazo, ao não ter essa difusão de atenção, isso, primeiro, não vai garantir que você vai, de fato, se recuperar desses momentos difíceis, isso é algo que o governo não consegue aprovar. Segundo, o pensamento do se eu tivesse seguido para o caminho atinge muito mais o indivíduo. Isso é muito mais importante, porque não é sobre o fim, é sobre o caminho. O arrependimento é sobre ciclos sociais que eu deixei de ter, locais que eu deixei de visitar. Todas as coisas que são importantes para esse agente, dentro de um cenário de vida limitado, você faz que você sofra constantemente dentro de uma lógica de personalidade destruída em relação a ter largado essas metas completamente. Mesmo a gente comprando que esse indivíduo conseguisse... Aliás, antes, pode primeiro. O problema dessa lógica é que metas tendem a ser megalomaníacas em uma sociedade capitalista que consomem muito tempo e esforço psicológico. Se eu estou lutando em 2 frontes psicológicos, eu tenho menos tempo para dedicar para mim mesmo. Tipo, eu realmente não ligo se ela é alienante. Na verdade, melhor que ela seja alienante. É exatamente isso que eu estou falando nisso mesmo. Tipo, o ponto é, não é apenas conquistar isso. O ponto é justamente eu ter uma forma de alienação que é muito mais saudável do que um processo de desconstrução em relação a esse ser que é criado no seu indivíduo. Sim, eu posso ter esse advogado, e sim, você pode ter sido criado pelo capitalismo. E aí? Tipo, não tem problema em relação a isso. É muito melhor me alienar em relação a isso do que abrir espaço para alienações muito mais líquidas dentro desse cenário e metas muito mais difusas e sem importância realmente para a construção desse ser, do que abrir mão de toda a minha personalidade que foi reconstruída a partir dessas metas, já que expectativas é que gera a construção do ser, não é conquistar os objetivos em si.
Mesmo a gente comprando que esse indivíduo conseguisse recuperar essas metas depois, o ponto é que a desconstrução do indivíduo em relação a esse abandono dessa meta já desconstruiu o indivíduo a tal ponto que essa meta já não tem mais nenhuma importância para o indivíduo, além de arrependimento e tristeza de não ter seguido isso quando você podia, o quando você tinha tempo. Agora, você só abandonou grande parte da sua vida em projeto que você poderia ter agora, trabalhando em cenário ainda mais, agora trabalhando em cenário ainda mais favorável de governos, tá? Mesmo que você consiga até continuar essa meta, cada passo que você possui dentro dela é carregada de um sentimento constante de arrependimento. Se eu tivesse feito isso antes, já não é a mesma coisa. A desconstrução desse indivíduo gerados a partir do abandono e da existência dessas metas já criou um cenário com o qual ele não sente mais usufruir a partir disso. E cada atitude dele dentro disso é carregada de arrependimento. Não é mais a mesma coisa. Ok, 2G sobre traumas aqui é justamente manter essas metas como relevantes que permitem manter nossa personalidade e é sobre salvar a si mesmo. É justamente isso que cria um senso de si e de importância. O seu point que você faz para a primeira oposição, como eu disse, já é muito inteligente e a gente responde ele justamente no nosso caso. Metas não são apenas objetivos. Nós construímos a partir dessas expectativas as nossas personalidades e nosso molde de caráter e nossa visão de mundo. Quem nós somos enquanto indivíduos. O processo de desistir isso não é apenas existente. É o processo de deliberadamente cortar isso, é o processo de tirar mapas dentro da sua parede, é o processo de cortar relações sociais, é o processo de abandonar lugares. Tudo isso é muito doloroso para dentro do indivíduo e a gente prefere que o indivíduo se aliene em relação a isso e tenha a autoconfiança e a esperança necessária para conseguir superar isso e veja propósito na sua vida após a superação, do que ele assumir esse risco desnecessário e abandonar quem ele é enquanto indivíduo. Muito orgulho. Felipe, de governo. Vai. Oi, eu vou só ajeitar o cronômetro e já começo. Tá. Vamos lá. Eu começo meu discurso em... Eita, peraí, sai aqui. Pronto. Eu começo meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, para iniciar esse debate, a primeira coisa que eu vou fazer é nos diferenciar de primeiro governo. Vou mostrar para vocês porque que o nosso caso ele é muito mais bem construído e ele é muito mais contributivo. Vou diferenciar principalmente com 2 argumentos. O primeiro deles é o argumento de workaholic que a Raquel traz na extensão dela. A meta, ela se torna extremamente autodestrutiva quando eu não destruo ela. Ela começa a me engolir e ela passa a virar um monstro. Um monstro que vai correr atrás de mim e que vai ir atrás de mim sem descompensar e ele só vai me seguir. E eu não vou conseguir nem alcançar a minha meta porque eu vou estar pensando no meu momento difícil que eu poderia ter feito algo e aí eu vou estar frustrado porque eu não vou conseguir alcançar a minha meta nem porque eu não fiz nada. Então eu vou ter essa meta virando contra mim, não a favor de mim. Isso é extremamente negativo para o indivíduo. Outra coisa que a gente vai se diferenciar de primeiro governo é sobre o abandono de outras partes da vida. Eu compro que mesmo que eu alcance, e é o que oposições vão tentar pautar, mesmo que eu alcance determinada meta, em certo ponto eu vou me lembrar desse momento. E esse é o nosso principal ponto mesmo. Quando eu me lembrar desse momento e eu lembrar que eu poderia ter parado a minha meta e que poderia ter feito algo efetivo para esse momento que fosse trazer bem-estar para minha vida e que fosse me levar efetivamente para algum lugar, eu vou me tornar uma pessoa muito mais frustrada do que como oposições tentam pautar se eu deixar a minha meta de lado, essa meta que eu tracei. Outra coisa que oposições não conseguem diferenciar é a diferença de meta e a diferença de sonho. Existe uma diferença muito grande e um gap muito grande entre essas duas coisas. Sonho é algo muito grande e é algo que eu vou ter a vida toda para construir e que não necessariamente eu tenho todas o caminho traçado. Meta é algo que eu consigo traçar, que eu tenho ali tudo delineado. E quando eu desisto dessa meta traçada, não quer dizer que eu nunca vou atingir ela, mas é que eu tô desistindo dela naquele momento, porque tem algo muito, muito mais importante para eu atingir. E eu tô desistindo daquele caminho que eu construí, porque eu percebo que naquele momento talvez ele não seja o melhor para que eu continue construindo. Para iniciar as refutações diretas, a gente vai começar com primeira posição. Ok, eu consigo comprar a definição deles, de que como esses momentos e essas metas, elas podem ser de qualquer natureza. Mas vocês ainda assim não lidam com o fato de que diferentes metas, e principalmente diferentes momentos, pedem diferentes medidas. Não é sobre esquecer a meta per si, mas sobre recalcular a rota. Nina, talvez uma decisão tomada pelo medo possa ser muito mais emocional, mas isso não torna ela errada ou completamente irracional.
mas mostra como ela foi necessária e como que eu fui consciente e inteligente de me escolher. E o quão madura eu fui para ter sopesado o que era mais importante para mim naquele momento e o que é que valia mais durante aquele momento difícil. É isso que é ser resiliente, Nina. É saber recalcular. Não é necessariamente valorizar totalmente a jornada e aceitar todas as pedras que existem no caminho ou as pessoas me tacando um monte de coisa. É sobre me colocar como protagonista que escolhe, como um protagonista que tem esse poder e que está nas rédeas da sua vida, que vai escolher com coerência a depender da circunstância. Realmente, traçar algo para mim é diferente do que a vida traça e é o que vocês vão trazer. Mas viver e escolher o bem-estar é surfar na maré da vida, sabendo usar todas as pranchas e surfar todas as ondas. É escolher não fazer uma faculdade fora, por exemplo, ao invés de ir para o Rio de Janeiro, porque, sei lá, minha mãe ficou doente. Eu já tinha toda a rota traçada, eu já tinha onde eu ia morar, eu já tinha todas as coisas, até o voo que eu ia pegar, eu sabia. Mas quando eu percebo que é muito mais importante eu estar com a minha mãe nesse momento, que eu não vou poder fazer a graduação lá, mas talvez eu possa fazer uma graduação, isso me torna muito mais forte, muito mais adulto e muito mais resiliente. Uma coisa também que vocês parecem desconsiderar é que o ser humano, ele não vai necessariamente repetir essa escolha a qualquer custo e todas as vezes. Recalcular uma vez me dá a chance de abrir novas portas e novos horizontes e me dá a possibilidade, sim, de fazer mais vezes, mas não me dá a obrigatoriedade de fazer mais vezes. Eu desisti de uma viagem hoje porque, sei lá, eu não tinha dinheiro. Estou usando o mesmo exemplo que vocês usaram na construção do caso de vocês. E aí eu vou precisar trabalhar mais. Mas lá na frente, eu vou, não vou, isso não vai me tirar a oportunidade de ir quando eu estiver financeiramente mais estável e, sei lá, eu tiver um outro percalço, que é a missa de sétimo dia da minha avó. Eu ainda vou estar vivendo luto, mas eu vou entender que naquele momento, eu não pude viajar naquele momento, e eu vou fazer um sopesamento entre, beleza, minha avó morreu tem 7 dias e eu ainda tô sentindo isso, mas eu já tinha essa viagem comprada, eu já tinha essa meta traçada e desistida, e agora eu vou continuar. Antes que eu continue as refutações, pode para primeiras casas. 3, 2, 1, pode para cima das casas. Essencialmente, você tem um objetivo e você está abandonando ele. Então, todos os méritos que você está caracterizando agora são perdidos no momento que você decide que você está desistindo, não? Não, não é uma questão de desistir. Eu pautei isso pra você. Você pauta sobre resiliência, mas resiliência é sobre entender qual é a sua prioridade, sobre recalcular a rota. Desistir é basicamente como se você estivesse falando, tipo, meu Deus, eu nunca mais vou fazer essa faculdade, ou eu nunca mais vou pisar naquele campus, e eu nunca mais vou poder fazer nenhum tipo de curso na UFRJ. Mas na verdade é sobre recalcular, de beleza, eu não posso fazer a graduação porque aconteceu determinada coisa, então eu vou fazer a pós-graduação. William, eu te dou pós se sobrar tempo daqui a pouco. Olha, Agora indo para 2O. O caso de 2O é basicamente sobre falta de confiança, sobre niilismo, como que confiança e esperança são importantes para que a gente vá atrás dos problemas e tal, e como que ser alienado é importante. Eu mostro para vocês, mesa, que no mundo de governos ainda há esperança e ainda há confiança. A diferença é que essas características, para nós, elas estão atreladas à coragem. Quando eu escolho desistir da minha meta, eu tenho muito mais coragem do que quando eu decido continuar ela num período difícil, que eu sei que eu não vou conseguir tancar ela durante muito tempo. William, você parece esquecer na sua extensão que existe uma conjuntura que vai pautar a minha decisão, que eu não estou decidindo só por decidir, que eu não estou desistindo só por desistir, mas que há algo muito mais relevante de preservar num momento difícil, que é o meu bem-estar. Antes que dê o tempo, Poi. o maior problema de governos é que vocês não compram ônus. Desistir de algo é um processo, não é sobre Tudo recalcular, bem, é eu sobre compro cortar que desistir de algo é um processo, mas construir essa meta também foi um processo, e é por isso que vai ser um processo desconstruir isso. Mas é muito melhor eu conseguir desconstruir isso agora, cuidar de mim, cuidar do meu bem-estar e desconstruir isso agora, quando eu ainda não alcancei isso, quando eu não tô nem tão perto de alcançar isso, do que quando eu chegar lá na frente, estiver perto de alcançar, e aí eu me lembrar, porra, que merda, quando minha mãe tava doente, eu vim fazer faculdade aqui, e aí eu deixei ela lá na merda, e agora que ela morreu, eu não vou conseguir ficar aqui, não vou conseguir me formar, enfim, essas grandes merdas que acontecem na vida. Então é muito mais fácil eu desistir agora da minha meta traçada, focar no meu problema e depois tentar voltar para essa meta, do que eu chegar lá na frente e eu estar me preocupando com o que eu não fiz e não vou conseguir fazer nem o que eu me propus. Continuando antes do tempo acabar. Segunda oposição vai tentar pautar que, e apesar da falta de engajamento, tá, William? Porque eu tô engajando extremamente com você, mas você não engajou com a gente, não aceitou o pó de Sarubi, vocês vão tentar pautar que há uma perda de apoio e uma perda de personalidade. Mas não, isso não acontece, porque eu estou me escolhendo e eu estou me acolhendo. E não tem nada mais fiel a si mesmo e a fiel à sua personalidade do que se escolher. E é por isso que eu tenho muito orgulho em propor. Um instante, só acabar aqui no.
O IP de oposição. Gente, só vou botar meu cronômetro. Inicia meu discurso em 3, 2, 1. Mas eu percebo, primeiramente, irei reforçar o caso do William, depois passar por algumas reputações de casos de governo que não lidam com alguns ônus. Primeiro, nos diferenciamos com a primeira posição porque estabelecemos os piores cenários onde você não pode recalcular, você acredita que ainda consegue. E o William traz perfeitamente isso e aceita o ônus de bancada e lida com isso. Primeiro, a reinterpretação das diversidades. Quando você reinterpreta um momento difícil, como um teste, uma prova, você não está minimizando essa dor, mas sim dando um novo significado a essa luta. Suas metas não são apenas objetivos a serem alcançados, mas sim barreiras a serem superadas. Essas mudanças de perspectiva transformam o obstáculo de um beco sem saída a um degrau. Ao encarar aquela dificuldade como um muro a ser escalado, você se permite construir uma resiliência. Cada pequena vitória, você não está apenas avançando na direção do seu objetivo, mas também fortalecendo sua confiança, sua capacidade de lidar com futuros desafios. A resiliência não é uma qualidade inata, ela é forjada com um monte de pressão e resiliência. A ideia de que desistir fará os problemas desaparecerem é um engano. O momento difícil não vai sumir, simplesmente porque você abandonou suas metas. Pelo contrário, a desistência pode adicionar um novo peso, o fardo de oportunidades perdidas. A vida é limitada e cada escolha que está fazendo tem um custo. Desistir pode se livrar temporariamente da pressão, mas carrega o peso do e se pelo resto da vida. Se eu tivesse tentado mais um pouco, e se eu tivesse encontrado uma nova solução, e se eu tivesse me dado mais uma chance? Esse questionamento constante pode correr a sua paz e espírito de gerar um sentimento de arrependimento profundo. A dor de tentar e falhar é muitas vezes mais fácil de suportar do que a dor de nunca ter tentado. A mente humana é programada para buscar o prazer e evitar a dor. Em momentos difíceis, a dor da luta é imediata e intensa. Desistir de um objetivo pode parecer maneira mais rápida de aliviar essa dor. O cérebro interpreta essa ação como uma forma de evitar o sofrimento, gerando uma sensação de alívio momentâneo. No entanto, essa sensação é frequentemente superficial e efêmera. A longo prazo, a desistência pode levar a um tipo de sentimento de dor, a pior do que a dor do arrependimento e da baixa autoestima. Essa dor não é imediata, mas ela se acumula silenciosamente. O cérebro pode começar a registrar a desistência como um padrão de comportamento, o que nos leva a desistir mais facilmente no futuro. Então vamos lá, primeiro governo que traz um caso sobre bem-estar. Mas mesmo, perceba, quando você se liberta da dor constante, o bem-estar realmente floresce. No entanto, a lógica de urgência gerada pela dor é aliada em vez de uma urgência para fugir da dor. Ela pode se tornar uma urgência para agir. É a urgência que diz, eu não posso mais viver assim, eu preciso mudar, eu preciso agir. É a urgência que motiva a dar o primeiro passo, a persistir quando tudo parece difícil. Essa urgência canaliza para a ação, é o que te impede de acomodar, te empurra para fora da sua zona de conforto, em direção a uma mudança real. A resiliência não é sobre endurecer o sofrimento, mas sobre a habilidade de se recuperar. Uma pessoa resiliente não é pegar aquela que ficou a dor, mas sim a que enfrenta a adversidade e aprende a emergir com a forte com a dor. O primeiro governo também fala sobre essa sobrecarga humana, e é exatamente isso. Em vez de ter uma sobrecarga, o sonho gera a energia necessária para enfrentar as adversidades. Tem objetivamente dificuldade se torna, enfim, assim mesmo. Se você está em uma situação merda, a ideia de que você um dia estará em um lugar melhor te motiva a dar o próximo passo. A dificuldade se instala apenas em uma situação a ser evitada. Como um sonho, ele se torna um obstáculo a ser superado. É exatamente essa sobrecarga que o G fala que vamos usar como motivação. Usar todas as coisas ruins para provar a si mesmo que você consegue. Sobre o ponto de perda de confiança sobre si mesmo. Sim, exatamente. A falta de confiança em si mesmo é um dos maiores fardos que alguém consegue sentir. É por isso que a vontade de vencer, isso te faz progredir e sair dessa situação. Quando você reconhece que está com a falta de confiança não é uma característica permanente, mas um estado temporário que você pode ser superado. O sonho, nesse caso, age como um lembrete do potencial que você ainda possui, do potencial que você quer atingir. Pense na pessoa que você quer se tornar, aquela que alcançou o sonho, essa pessoa que já superou os desafios que você enfrenta agora. Essa visualização te dá a perspectiva de que a sua situação atual é apenas uma fase, que superar isso ainda é possível, porque o cérebro anseia por sair disso, anseia por ter uma motivação para levantar. Isso já conseguimos. Temos um motivo para sempre sonharmos. E quando você consegue pequenas vitórias, como levantar da cama, cozinhar algo, você vê, consegue seguir em frente. As pequenas vitórias são como os primeiros degraus de uma escada. A cada degrau, a confiança aumenta e esses objetivos vão sendo alcançados. Segundo o governo, traz que a meta vira a prioridade, ele fica meio viciado nisso, ele sufoca nisso e fica doente. Mas mesmo perceba que realmente causa doença. O que realmente causa doença é a falta de propósito. A meta não é um objetivo externo que te consome, mas uma extensão da sua própria identidade. Desistir dela não é um ato de autocuidado, mas de autonegação. A meta não é apenas um objetivo a ser alcançado, é uma expressão de quem você quer ser. A dedicação a ela é uma forma de dizer ao mundo a si mesmo: eu sou isso, eu vou lutar por isso. O adoecimento que você descreve não vem da meta, mas da pressão externa e dos obstáculos que tentam separar você da sua essência. Raquel, o maior risco não é o adoecimento pela busca, mas o esvaziamento
treinamento pela desistência. A pessoa que larga a sua meta por medo da dor do fracasso não encontra paz, mas do vazio. A vida sem propósito, sem luta, sem desafios, é o que realmente consome a alma e a saúde mental. Em um mundo cheio de distrações, o foco total em uma meta pode ser a única maneira de alcançá-la. É uma disciplina que pode parecer doentia para os outros, mas é a forma de se manter no caminho. O que parece ser uma obsessão é, na verdade, a concentração necessária para se manter no mundo. A sua dignidade está na vitória final, mas não está na vitória final, mas no esforço que você coloca para chegar lá. Cada passo, cada sacrifício, cada obstáculo superado são uma prova do seu caráter, resiliência e dedicação. A meta não é apenas o reflexo do trabalho interno. Pense no valor que você ganha no processo. Ao enfrentar desafios, se torna mais forte, mais sábio, mais capaz. Essa versão aprimorada de você é a verdadeira vitória. Você não precisa alcançar a meta para se sentir valioso. O valor está em quem você se torna durante a tentativa. O oposto da autodestruição não é a ausência de metas, mas sim a busca por um propósito. A vida sem metas e ambição leva ao vazio, o que é uma forma de autodestruição. A ausência de um propósito leva a pessoa a se sinta perdida e sem valor. A meta, ao contrário, pode ser ancorada para se manter firme e forte. A força que te impede de ser engolido pelo vazio, porque é muito importante mesmo, como o William te caracterizou. Uma meta, um sonho não é algo banal. Se você deseja isso, você tem um passado, pessoas, lugares, caráter, momentos que te levaram a chegar àquele desejo, àquela meta. E desistir disso é desistir de tudo que você quer e representa. É desistir de você mesmo. Antes disso, você está pós de primeiras bancadas. Para além de você não lidar com trauma residual, se a identidade do indivíduo é gostar de viagem, ele recalcula para viagens mais simples e baratas. Se é ganhar o TND, ele recalcula para ganhar o ProM. A identidade além Calma da aí, preservação. pode repetir que tá travando para mim, perdão. Para além de você não lidarem com o trauma residual, se a identidade do indivíduo faz ele gostar de viagem, ele recalcula para viagens mais simples e baratas. Se a identidade do indivíduo é querer ganhar o TND, ele recalcula para querer ganhar o ProM. A identidade ainda é preservada no nosso mundo. Sobre o trauma, sobre a pessoa, que eu já lidei com isso inteiramente quando eu fui refutar o caso de vocês. É pior a pessoa sentir não ter algo pelo que lutar, pelo que levantar à noite. A obsessão por uma meta pode ser um mecanismo de defesa. Se a pessoa se joga de cabeça no objetivo para lidar com esse vazio, a ansiedade ou a depressão, se a meta for alcançada, o alívio é temporário. Se falhar, o vazio retorna mais forte do que nunca. Nesse cenário, o problema não é a meta, mas o vazio mas o que ela tenta, sem sucesso, preencher. Metas não são apenas objetivos. Desistir disso é desistir de lugares, pessoas, desistir de si mesmo, quem você é. Quando você desiste disso, que vocês tentam trazer sobre ele ser autodestrutivo, ele te perseguir, na verdade, você só vai te encorajar a seguir em frente e conseguir. Ai, nossa, muito orgulho em me opor. Obrigada, gente. Podem se retirar, lembrando que não vai ter feedback oral nessa.